Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e venho abordar o tema dos sistemas técnicos de iluminação para o REX. Portanto, no que diz respeito para edifícios de comércios e serviço. Este assunto surgiu no seguimento de um comunicado efetuado pela muito recentemente, ainda este mês, que tem a ver com a qualidade da certificação energética e aborda basicamente os sistemas técnicos de iluminação. Nesse comunicado, a ADN refere que foram encontrados em diversos processos de certificação energética determinadas situações relativas aos sistemas técnicos de iluminação, das quais se destacam a ausência de verificação do requisito obrigatório da densidade da potência de iluminação, portanto DPI, portanto, detectaram isso em determinados processos, a ausência dessa verificação do DPI, a inexistência do cálculo luminotécnico, neste caso efetuado por programa informático, a ausência de funções de controlo e regulação obrigatórias, portanto, isto também estando relacionado ao mesmo tempo com o cálculo luminotécnico, a incorreta consideração do valor de densidade de potência de iluminação, DPI. Portanto, aqui a questão de considerar o DPI para o edifício previsto e para o edifício de referência. E depois a aplicação incorreta de perfis de funcionamento relativamente ao sistema de iluminação, que não apresenta sequer perfis e portanto, provocando a ausência de consumos, o que no fundo, na realidade, isso não vai acontecer, porque temos muitos gastos energéticos com a iluminação e o facto de não aplicarem perfis de funcionamento depois implica que não haja esses tais consumos. Pronto, nós sentimos-nos. A ADN também, quero dizer outra coisa, a ADN também salienta nesse comunicado que tais situações podem ter como consequência anulação do pré-certificado ou o primeiro certificado energético, isto para edifícios novos, ou substituição do certificado energético para edifícios existentes. Pronto, nós no seguimento desse comunicado achamos que devíamos informar da existência de ferramentas informáticas da CIP que estão direcionadas para o cálculo luminotécnico e também ao mesmo tempo para as verificações ao nível do REX que estão descritas no próprio regulamento e cálculo, e por outro lado também o cálculo dos indicadores energéticos, que é um outro software que temos, para edifícios de comércio e serviços, que permite neste caso a inserção de perfis de funcionamento para a iluminação. Portanto, relativamente a este último ponto que estamos aqui, que é a aplicação correta de perfis de funcionamento, eu também irei depois mostrar essas ferramentas agora, seguidamente. Vou aproveitar para mostrar, portanto, no fundo aqui estes 4 primeiros pontos que estamos a visualizar neste slide dizem respeito ao cálculo luminotécnico e às verificações segundo o REX. Portanto, o programa que nós temos que faz isto é o CIPELUX REX. Portanto, e depois, portanto, o programa vai-me fazer estas verificações e vai efetuar o cálculo luminotécnico. Ao mesmo tempo, o programa estima, portanto, a densidade de potência de iluminação, que depois transmite para um outro programa, que é o CIPTERM REX Plus, e transmite a potência para esse programa de cada compartimento e para depois podermos aplicar um perfil de funcionamento e a partir daí nesse programa ele estimar efetuar o cálculo dos consumos energéticos relativamente à iluminação. Vou aproveitar também para vos mostrar a nossa página nova, que é topinformatica.pt, que é bastante e ao mesmo tempo também para vos mostrar a informação que tem destes dois programas que eu vos falei, o CIPELUX REX e o CIPTERM REX Plus. Portanto, nós aqui na parte do software a parte de cálculo luminotécnico, portanto isto está dividido por áreas de interesse. Na parte do cálculo luminotécnico, temos na parte do luminotécnico, portanto está aqui dividido por vários capítulos
E, portanto, eu imprimi sobre cálculo luminotécnico e então encontro aqui os programas relativamente ao cálculo luminotécnico. E no que diz respeito, o que nos interessa para isto é o Cipellux Rex. Vou clicar em ver mais e em ver mais aqui tenho acesso aos manuais, aos vídeos de webinars, vídeos relacionados com este próprio programa, já realizados por nós, novidades que estejam relacionadas com o programa e a formação relacionada com o programa. E aqui em ficha técnica vou clicar, vai-me abrir um PDF onde eu posso visualizar aqui uma pequena descrição do programa. Efetivamente, permite realizar o cálculo e verificações necessárias para justificar o cumprimento das exigências de iluminação dispostas no REX e, ao mesmo tempo, também que também está implícito no próprio REX, a norma europeia 12.464. Este programa, para além disso, também permite o cálculo da iluminância produzido por efeito da luz natural, que para o caso do REX não interessa, mas ele permite fazer isso, e determina o quociente de luz diurna. Isto para avaliarmos, em termos de iluminação, a quantidade de luz natural que incide sobre cada compartimento. Ou seja, no fundo, para estimar o aproveitamento da luz natural. Em termos de características, o programa, e isso depois eu mais à frente vou referenciar quando estiver a mostrar o programa, utiliza um motor de cálculo da Radiance. Como eu disse, efetua o cálculo luminotécnico em termos de luminância, em termos de encandimento, em termos até de fator de manutenção. Isto depois é a luminância para efeito da luz natural e depois cá está as verificações que o nosso regulamento REX pede. E ao mesmo tempo também verificações ao nível da norma europeia 12.464, que o próprio regulamento REX também refere essa mesma norma. Relativamente, agora vou outra vez à nossa página e vou mostrar-vos a parte da análise energética. E na análise energética temos aqui o nosso programa, o Cipterm Rex Plus BIM Pro. O programa é o Cipterm Rex Plus, depois existem dois pacotes, que é o BIM Pro e o BIM Expert. De qualquer forma, vou clicar aqui no Ver Mais, relativamente a um deles, porque é o mesmo PDF. Está aqui informações associadas ao programa relativamente a manuais, vídeos webinars, novidades, informação e aqui a ficha técnica em que me apresenta a indicação de que se trata de um programa que me permite calcular o desempenho energético para edifícios, comércio e serviços de acordo com o REX. Aplicando para isso a simulação dinâmica multizona calculada com o motor de cálculo Energy Plus. Portanto, este programa tem o motor de cálculo Energy Plus inserido e aproveita esse motor de cálculo para calcular as necessidades e consumos energéticos e depois calcula também os indicadores, quer para o edifício previsto, quer para o edifício de referência, estimando assim, calculando assim a classe energética. Claro, em termos de introdução de dados, permite-me criar perfis, quer de utilização, de iluminação, ocupação, ventilação, equipamento interno. Portanto, podemos caracterizar os espaços, definir perfis de aquecimento e arrefecimento, sistemas de AQS, climatização, portanto, e a partir daí efetuar o cálculo das necessidades e consumos, como eu disse, do edifício previsto e geração automática do edifício de referência, que para mim isto é muito bom. Ele automaticamente gerar o edifício de referência e calcular os respectivos consumos, para que depois se possa calcular efetivamente os indicadores, quer de eficiência energética do previsto, quer de eficiência energética de referência. Vou passar agora então para a criação de um exemplo, um pequeno exemplo, para fazer um cálculo luminotécnico utilizando o Cipellux Rex. Já agora mostro que no menu geral o Cipellux Rex encontra-se neste separador map, portanto aqui no separador map temos aqui o Cipellux Rex e o Cipterm Rex Plus no separador Cipterm. Também podem ser descarregados a partir do BIM Server. Vamos começar agora por abordar mais especificamente o Cipellux Rex e é assim, o Cipellux Rex podemos criar uma obra no Cipellux Rex para fazer o cálculo luminotécnico a partir da importação de um modelo 3D de arquitetura ou de raiz, ou seja, a partir do zero.
tudo importando as plantas de arquitetura e desenhando nós próprios o limite do compartimento. Eu vou-vos mostrar as duas formas, mas na primeira forma vou mostrar com a importação do modelo 3D. Esse modelo 3D da arquitetura pode ser realizado com o programa FC Builder, que é um programa gratuito, que está no separador OpenBeam e que podem também descarregar a partir da plataforma online Beam Server, portanto acedendo a uma página web. E neste caso, eu abrindo o programa, o IFC Builder, nós temos aqui umas obras exemplo, que sempre que qualquer programa que se exige, clica em botãozinhos em exemplos e gera as obras, e abri a obra e é no fundo um edifício de escritórios e serviços, muito utilizado nas nossas demonstrações, em que apresenta em termos, por exemplo, no piso 0, um escritório, um refeitório, um hall, e depois nos pisos superiores à base de escritórios e salas de reuniões. É o que existe repetidamente ao nível de cada piso. E o que se pretende, portanto, o que se pretende no fundo é exportar a informação deste modelo arquitetónico, este modelo 3D, para a minha plataforma Beam Server Center. Agora vou aqui até a um web browser e tenho aqui no Beam Server Center, estou no Google Chrome, tenho uma conta minha, portanto é necessário que se faça o registro nessa conta, uma situação muito simples de se fazer, e depois eu tenho vários projetos em que eu já tenho aqui um projeto chamado Escritório Top, portanto criei-o, e já exportei previamente, mas eu mostro de qualquer forma como se exporta este modelo para esse projeto. Portanto, eu ao clicar aqui em exportar, dou um nome, seleciono o projeto, seleção de projetos, já o tenho ali selecionado, escritório top, estou conectado e vou também ao mesmo tempo exportar as máscaras, as plantas de arquitetura que me serviram de base para criar este modelo arquitetónico e faria aceitar. Não vou fazer porque ele já está exportado e para não perder muito tempo. Pronto, o programa exportaria esta informação, ou seja, a delimitação dos próprios compartimentos, ele vai ler volumes, vai ler pé direitos, portanto vai ler toda essa informação, vai ler aberturas de vãos, etc. E vou então, já tenho aqui aberto o Cipelux Rex, vou criar uma obra nova, posso chamar do Webinar 2, Webinar, e o programa pergunta-me logo, portanto eu estou agora no programa Cipelux Rex, pergunta-me ao iniciar a obra se pretendo ou não importar um modelo BIM, tal modelo de arquitetura. Eu vou dizer que sim, vou selecionar a partir do meu BIM Server o projeto que eu tenho, que é Escritórios Top, e vou clicar em seguinte para proceder à leitura do modelo. Portanto, ele já leu o modelo, já o detectou, podemos aqui visualizar, está a detectar o tal ficheiro que eu exportei e vou clicar em terminar. Ele detecta-me o número de plantas que tem esse modelo, os tipos de compartimentos que tem esse modelo e faço terminar e agora o programa está a importar toda essa informação, faz-me uma janela de resumo e aguardo um bocadinho que ele me prepare. Exatamente, e cá está. Está o programa, temos aqui as plantas, ao nível do piso 0. Quando eu ando de planta, ele automaticamente associa-me a máscara de arquitetura, porque eu no FC Builder exportei com as máscaras. Posso desativar a máscara vindo a este botãozinho e desativando ou escolhendo outra para visualizar. E portanto, eu tenho aqui também uma vista 3D do próprio programa. Depois pode-se gerir as layers que se pretender, desligar ou ligar. E agora, neste momento que eu tenho aqui, e com a tecla F4 posso desativar a arquitetura e posso visualizar que o que no fundo que eu tenho são as delimitações dos compartimentos com a respectiva referência que ele me importou do modelo. Tenho aqui envidraçados, indicação dos vãos envidraçados. Esta importação dos vãos envidraçados só acontece quando eu importo um modelo 3D. Eu, se criar uma obra de raiz do zero, não consigo
colocar esses envidraçados, portanto está associado diretamente ao tipo de obra quando se importa o modelo 3D. E agora vou continuar com a definição dos dados. Esta informação com este círculo com a cruz branca é basicamente a indicar que ainda não estão definidos a informação relativamente a estes compartimentos e aos vãos. Então vou aqui ao canto superior esquerdo, onde diz tipos de zona, e como visualizar, ele já está aqui detectado os tipos de zona e falta-me rever. E vou então aqui ao tipo de refeitório e dito, cá está o refeitório, pergunta-me se intervém ou não este tipo de compartimento no cálculo, se eu pretendo ou não. Eu digo que sim, que intervém. Ao nível da descrição, temos aqui 3 separadores. O primeiro que é a descrição, a definição do plano de trabalho para a altura do plano de trabalho, para a questão da iluminância e encandeamento. Portanto, no caso do refeitório, vamos deixar estar o valor por defeito 0,85, a altura de uma mesa, basicamente, é como se estivéssemos sentados. E encandeamento, a altura onde estará posicionado os nossos olhos, nossa vista. Relativamente à banda marginal, isto aqui é, podemos definir que em torno à volta ou perto das paredes que delimitam o nosso compartimento, podemos criar uma banda, uma faixa de meio metro, em que não queremos que se efetue nenhum cálculo nessa zona. Depois, ao nível do cálculo, relativamente à parte da manutenção das luminárias, podemos introduzir valores, isto tem a ver com o tipo de ambiente em que estão elas inseridas e o nível de poluição, as luminárias nos compartimentos, e então isso são suscetíveis de contacto com poeiras, etc. Temos aqui os fatores e podemos aproveitar e introduzir diretamente a partir daqui desta tabelinha, ou então o programa também me permite-me efetuar esse cálculo através de uma norma, a CI 97/2005, através de clicando nesta seta azul, e depois basta-me selecionar aqui os determinados dados em função do ambiente, das características que a luminária possua e do local e do tempo de limpeza que se pretende, e ele automaticamente, ao fazer aceitar, ele geraria-me um valor. Eu vou deixar estar o valor por defeito. Relativamente depois à refletância, portanto, é o quociente entre o fluxo radiante refletido e o incidente, portanto, é aquilo que reflete, aquela luz que reflete. Nós temos aqui no ponto de interrogação algumas ajudas de valores relativamente ao tipo de material e também ao tipo de cor que podemos aproveitar. Eu vou deixar estar os valores por defeito, não vou estar a perder muito tempo com isso, portanto, mas ficam já a saber como é que funciona. Depois, o mais importante é aqui as verificações. Temos aqui as verificações segundo a norma europeia 12464, em que, no caso para o refeitório, vamos clicar em verificar e nós temos aqui a tal norma. Vou aproveitar esta lupa, estes binóculos para refeições, já está, para mais fácil eu encontrar o tipo de compartimento que se associa ao meu pretendido. Portanto, eu pondo uma palavra que eu acho que seja, por exemplo, refeições, sala de refeições ou refeitório, algo que encontro assim muito mais fácil de se encontrar o que se pretende. E, portanto, ao selecionar, ele indica-me logo aqui na parte inferior da janela os limites mínimos, os valores mínimos, requisitos mínimos, digamos assim, que é o índice de reprodução cromático mínimo 80, e faço aceitar. E agora vou fazer a mesma coisa, mas para o Rex. E clico em verificar e surge-me logo uma tabela que vem do próprio Rex, em que eu terei que especificar, neste caso, que é este tipo de compartimento, tipo de espaço, em que existe aqui salas de refeições, para me verificar um DPI de inferior a 0.8, e depois temos também os fatores de controlo. Estes fatores de controlo são alterados se caso existirem os tais sistemas de controle e regulação de fluxo, que é um dos pontos que falei inicialmente que a ADN abordou no comunicado, e teria que depois também colocar a potência desses sistemas de controle. Neste caso vou fazer aceitar, e está definido o refeitório. Passo para o WC,
No WC vou manter tudo por defeito, vou já para as verificações, também para ser mais rápido, e vou aqui aos binóculos e já banho, por exemplo. Está o primeiro, posso dar 2 cliques ou fazer aceitar, ele encontra-me e fico logo as características mínimos que tenho que verificar em termos de iluminação para este tipo de compartimento de acordo com a norma. E depois vou à parte do REX e vou os quartos de banho, instalações sanitárias, cá está ele, estamos no mesmo local, que no fundo estipula, é tipo uns máximos, portanto, são os valores máximos. A norma europeia estabelece os mínimos, requisitos mínimos, e depois esta tabela do REX estabelece um limite máximo, para não abusarmos na iluminação. Faço aceitar, agora vou para o compartimento de escritório, tudo por defeito também, e vou para as verificações, meto aqui, já tenho alguns termos escrita, por exemplo, aqui dentro dos escritórios tem este tipo de compartimento, podia ser outro qualquer, vou optar por este, ele vai-me importar agora estes requisitos mínimos para depois verificar nos escritórios, e a mesma coisa aqui, vou considerar um escritório individual de 1 a 6 pessoas. Aceitar, vou agora para o wall. O wall aqui é que vou colocar uma iluminância ao nível do chão, a 0, e aqui ao nível das verificações vou aqui escrever recepção. Pronto, cá está. Recepção, faço aceitar e depois aqui a verificar meto este último, que é o all entradas. O elevador aqui não intervém, portanto vou selecionar o intervém para não fazer nenhum cálculo luminotécnico. Da mesma forma para o ducto não intervém. E para a sala de reuniões, aqui vou já passar para a verificação. E para a norma vou colocar aqui a palavra reuniões. E cá está, sala de conferências e reuniões, cá está os dados mínimos, requisitos mínimos. E depois para o REX, salas de reuniões, cá está, salas de reuniões. Vou selecionar este espaço. Aceitar. Circulação, volto outra vez a colocar 0 para a altura do plano de trabalho em termos de iluminância. E para a norma ponho, posso pôr circulação, áreas de circulação e corredores, cá está. Aceitar. E aqui para verificar, cá está corredores. Aceitar. E pronto, não falta a sala das máquinas que também não intervém para o cálculo. Cá está, já definido, agora já me aparece um ponto de exclamação com um aviso. No fundo, o que ele está-me a dizer agora é que para se calcular a iluminação normal artificial tem-se que introduzir luminárias, falta introduzir as luminárias, mas antes disso ainda quero aqui ir aos tipos de envidraçado, que é o outro botãozinho que vem a seguir, que lá está. Isto só interessa aqui para o cálculo da iluminação natural, para o cálculo luminotécnico, para o REX não interessa. Por isso, mas eu de qualquer forma, só para, como isto está aqui, vou colocar já alguns valores aqui, só para avançarmos. Até poderia fazer isto. Pronto, é só mesmo para desaparecer os dados. Eu também não vou calcular a iluminação natural, que pretendo é artificial. Vou falar agora das luminárias. Nós temos aqui a nossa biblioteca de luminárias, que está vazia, neste caso, para esta obra, não é? E nós, quando clicamos no mais, nós podemos, se tivermos dados de algum catálogo, que seja, fornecidos por um próprio fabricante, podemos preencher esses dados manualmente, mas também temos uma biblioteca de luminárias pré-definidas do próprio programa, mediante o tipo de luminária. Depois ainda temos em função, para além disso, em função do tipo, temos a lâmpada e a disposição e a potência, digamos assim, com respectivo curvas fotométricas. E também temos, para além disso, a possibilidade de importar ficheiros dos fabricantes com essas características das luminárias, que normalmente são ficheiros com extensão IES ou LDT. Portanto, os fabricantes, se consultarmos na internet,
eles fornecem ficheiros, bibliotecas de luminárias com essas extensões. Eu no caso aqui vou importar duas luminárias da nossa biblioteca para a obra. Portanto, importei uma, vou clicar no mais e vou importar uma outra. Por exemplo, esta. E cada vez que importa, ele importa toda a informação relativamente a essa luminária. Tem aqui dois tipos. E agora vou passar para a introdução das luminárias. Eu posso introduzir a luminária uma a uma, como posso utilizar outras ferramentas de introdução automática em linha de várias luminárias ou em círculo de várias luminárias. E depois existem outros comandos que depois mais à frente irei mostrar. Aqui com a luminária interior, vou selecionar aqui o tipo de luminária que quero introduzir, a altura a que ela estará. E eu agora vou basear-me só neste escritório, porque depois seria repetitivo estarmos a mostrar a introdução dos outros compartimentos. E no fundo, posso aproveitar aqui outros comandos que existem, nomeadamente este quadradinho, em que me permite que ele detecte através de prolongamento perpendicular ortogonal, que é isto. Portanto, ele detecta-me aqui uma linha, consigo o alinhamento. Posso também ativar aqui a questão de cotar, conforme eu introduzo e eu clico e ele pergunta-me a que cota quero. Por exemplo, posso fazer isto. E agora, como vou introduzir, vou utilizar o comando copiar e posso pôr aqui a 2 metros, por exemplo, 4 luminárias. Ficando aqui 4 luminárias aqui introduzidas. Tenho estes botõezinhos aqui. Portanto, atualizar resultados, atualizar a zona. Portanto, se eu continuasse a introduzir luminárias por todos os compartimentos e quisesse fazer o cálculo de todos os compartimentos, clicava em atualizar resultados. Como eu só quero, para este webinar, mostrar-vos especificamente um determinado compartimento, vou só fazer atualizar a zona. Clico no botão, clico sobre o compartimento que pretendo que ele me faça, para demorar menos tempo. Sim, vamos analisar só a questão deste compartimento. E cá está. E podem visualizar, portanto, colocando o cursor sobre o compartimento, ele dá uma primeira informação desde a iluminância média que está nesse compartimento, a potência total instalada, o valor de eficiência energética, o índice relativamente a encandamento, e depois em baixo, REX, iluminação normal artificial, as duas verificações ao nível do DPI. Portanto, o exigido para este tipo de compartimento que nós selecionamos era 2.4, aqui está 8.3 watts por 1 metro quadrado por 100 luxes. E depois, relativamente ao encandamento, temos também 617.94, que é inferior a 650 luxes. E depois mais em baixo, os limites mínimos, requisitos mínimos relativamente à norma. Portanto, temos desta forma assim já. Temos também, se quisermos, em forma de listagem, relativamente... E, portanto, clico aqui em verificação e vou clicar sobre o compartimento e o programa gera-me uma listagem deste compartimento em que me aborda as questões da verificação ao nível do REX compartimento, portanto está a cumprir, quer ao nível de DPI, densidade, potência de iluminação, quer ao nível de luminância mantida e depois requisitos ao nível da norma europeia. Isto depois pode ser impresso, pode ser exportado para ficheiro. Também temos a possibilidade, relativamente, quando eu vou aqui às listagens, portanto eu vou às listagens, existem 3, estas duas será para me dar o resumo de toda a obra, portanto teria que já ter aqui os compartimentos todos inseridos, mas depois abro uma obra já com isso tudo, e temos aqui o anexo de cálculo, que posso mostrar para este tipo de compartimento, para este compartimento em que tem a área, a altura, o volume, os dados de entrada, portanto, aqueles coeficientes que nós tivemos a introduzir, reflectância, o fator de manutenção, a posição das luminárias, o tipo, com as suas características, o cálculo obtido ao nível da iluminância e depois os valores mais desfavoráveis em termos de iluminância e em termos do EGR, que é o tal encandamento. Pronto, depois por fim as curvas fotométricas da luminária. Isto porque tenho um compartimento, se eu tivesse a obra já toda realizada, ele daria-me de todos os compartimentos. Vou também mostrar já agora
em termos de ecrã, a possibilidade que o programa permite de visualizarmos em diagrama de isovalores a iluminância ou encandeamento também, ou quociente de luz diurna, que neste caso eu não fiz, portanto não vai transmitir informação nenhuma. E depois também posso ver, em vez de isovalores, posso ver em isolinhas ou em termos numéricos, em que ele, para cada pontinho, ele me dá o valor em termos numéricos. Vou agora, então, abrir já a obra finalizada e vamos imaginar, portanto, que já teria esta obra introduzida com as restantes luminárias. E, no fundo, o que eu iria fazer era exportar a informação em termos da instalação luminotécnica para o Beam Server, ou seja, para onde está, e ao mesmo tempo as potências. Portanto, vou fazer aceitar e ele vai-me exportar esta informação para o Beam Server, para a tal plataforma online que possuo. Para quê? Isto para que depois, quando agora passar para outro programa, que é o CIPTERM Rex Plus, eu agora tenho o outro programa, eu vou só consultar se essa informação já foi. Portanto, eu estou aqui agora na página do Google do Beam Server. Se eu consultar aqui os meus projetos, escritórios top, portanto, estou dentro do aceder ao projeto de escritórios top no Beam Server, só vou consultar se já tenho os ficheiros. Já está. Portanto, ele já dei tempo para que ele exportasse e fosse para o projeto de escritórios top. E agora já abri o meu programa CIPTERM Rex Plus, que é o tal programa que me permite fazer a avaliação de desempenho para edifícios, comércio e serviços. E vou criar uma obra muito rápida, só para que possam visualizar. Portanto, eu agora vou-me vincular ao tal projeto, vou escolher o tal projeto de escritórios top, que tem no fundo o modelo 3D da arquitetura e tem também agora a informação das potências de iluminação, ou seja, DPI. Está, ele detecta o ficheiro da arquitetura que tem, o 3D, e detecta que existe o tal ficheiro proveniente do Cipalux Rex. Ativo o visto, quero importar, vou também indicar-lhe o caminho onde estão as minhas bibliotecas, para ele me importar soluções construtivas de paredes, características de compartimentos, portanto perfis, etc. E assim, importação finalizada e cá está o programa e cá está. Já me gerou aqui o modelo, tenho os compartimentos, posso visualizar a característica do compartimento tipo escritório, em que ele aparece-me já com estes DPIs e DPI de referência. Portanto, isto não é a informação que veio do Cipalux, isto é a informação que eu tenho já para compartimento tipo escritório, que posso vir, que vem daqui, deste botãozinho azul que eu tenho, que no programa, portanto, proveniente das perguntas-respostas, de umas perguntas-respostas da ADN. Portanto, nós importamos essa informação e, ao mesmo tempo, o tal perfil de utilização que eu referi inicialmente neste webinar, que a ADN indica que não existe, que não está definido. Neste caso, eu tenho um perfil criado que chamei laborais, que funciona nos dias de segunda a sexta, e para o fim de semana um outro perfil que se chama fim de semana. Cá está, este perfil está associado à informação que vinha nas perguntas-respostas da ADN. Funciona, este é o perfil de funcionamento, ou seja, entre as 10 e o meio-dia a iluminação está toda ligada. Portanto, está a funcionar a 100%. E nas restantes horas estará a funcionar a 5%. Portanto, é um perfil que está aqui, como podia ser outro. E aos fins de semana está totalmente só a 5%. É de outra forma a todas as horas. Isto para, lá está, agora em função da potência, o programa vai calcular os consumos. Pronto, isto é a caracterização do tipo de compartimento. O que depois o programa importa em termos, se formos ao piso 0, agora às zonas, e na zona temos então o tal escritório 1, que era aquilo que tínhamos visto. Cá está,
o programa depois vai importar na realidade, em função do cálculo luminotécnico, o valor real que nós calculamos, o tal 1,75 watts por metro quadrado por 100 lux, e a iluminância 648 lux. Pronto. Estando isto ativo, é isto que vai preponderar, no fundo, para o cálculo. Já o programa não vai entrar com estes valores aqui, entra unicamente só com o perfil e com o DPI proveniente do Cipalux. Também temos outra possibilidade, isto para edifícios existentes em que já existem lá as luminárias presentes e que façam um levantamento das potências que existem em cada compartimento, podemos então forçar a potência que existe lá em cada espaço e definir aqui automaticamente ele até, como podem ver, ele oculta logo as outras opções que existiam e então, portanto, podemos definir para o edifício previsto e para o edifício de referência manualmente essa potência. Isto mais para edifícios existentes. Aqui é como um caso de um edifício novo que tivemos a fazer o cálculo luminotécnico, respeitando as verificações quer do REX, quer da norma europeia, e achamos estes valores. Isto é estes valores que, no fundo, se eu for aqui ao Cipalux REX, e se for aqui às verificações a este, como podem visualizar, cá está 1,75, 647.64, dá 648 arredondado. Estão a ver? Portanto, isto é do Cipalux REX, e ele exportou essa informação para o BIM Server, para o projeto BIM Server, e a obra aqui no Superterm Rex Plus, vinculando essa obra ao tal projeto que eu tenho no BIM Server, importou quer a informação do modelo 3D da arquitetura, como também a informação relativamente ao cálculo luminotécnico. Por fim, vou só mostrar-vos, já agora, muito rapidamente, uma obra já calculada, em que tem, só para vos mostrar o consumo de iluminação. Portanto, é esta mesma obra, mas que me demora algum tempo a calcular. Vou só... Eu já tinha ela calculada. Está a gerar um modelo. Deve estar quase. Pronto, eu só vou aqui fazer um pequeninho, que é para atualizar os dados, e também é rápido, para me aparecer aqui as listagens e para visualizarem o consumo de energia ao nível da iluminação e o respectivo cálculo depois dos indicadores. Cá está, vou aqui a uma listagem que o programa possui e que me faz um resumo. Portanto, eu venho aqui aos consumos do edifício previsto e posso ver aqui para a iluminação interior o consumo quilowatt-hora por ano relativamente ao edifício previsto e também relativamente ao edifício de referência, iluminação interior. Portanto, o que ele faz. A partir daí, claro, depois é calculado os indicadores e em função disso o programa vai calcular ou é obter a classe energética, a respectiva percentagem. Mas temos aqui o cálculo dos indicadores, tendo em conta a iluminação interior. Pronto, relativamente a este programa era isto que eu vos queria mostrar. Agora vou outra vez ao Cipalux Rex para introduzir uma obra, mas sem auxílio do modelo 3D, ou seja, sem importarmos, sem estarmos vinculados a um modelo BIM. Portanto, quando ele faça a criar a obra, digo que não quero importar nenhum modelo, portanto, vou começar a obra de raiz. Pronto, está cá, a obra está vazia. Aqui, a partir daqui, crio uma planta, piso, por exemplo, 0. E vou importar as máscaras de arquitetura, são ficheiros de arquitetura CAD. Tenho aqui, já posso importar aqui as várias plantas de um edifício, cada ficheiro uma planta, neste caso. E para o piso 0 digo que quero atribuir ou quero visualizar a planta do piso 0. Cá está ela. Pronto.
Agora, o que eu tenho que fazer é criar as zonas, seja o contorno, o limite do compartimento. Então, venho aqui a tipos de zona, ainda não tenho nenhum tipo de compartimento, clico no mais, posso lhe chamar escritório, que é o tipo. Estou aqui com o caps lock ligado, depois acontece-me isto. Faço aqui um intervém, mantenho estes dados, vou manter estes dados, vou só passar para as verificações. Ponho aqui escrita, por exemplo. Definir os requisitos mínimos e os requisitos máximos no escritório individual para 6 pessoas e já está criado o tipo de compartimento. E agora vou introduzir o compartimento ou delimitar a zona. Este compartimento chama-se escritório 1, pertence ao tipo de compartimento de escritório e define a altura média do compartimento, por exemplo, os 3 metros, que ele não sabe a altura. Depois é só, posso ir com as capturas para máscaras ativar para ser mais fácil detectar os limites do contorno. Portanto, um ponto aqui, outro ponto, clico, outro ponto, e para terminar, botão lá direito do rato, ele automaticamente fecha a área. Se eu desativar com o F4 a arquitetura, visualizo já que tenho o contorno. Depois era só repetir o procedimento, importar luminárias e introduzir as luminárias dentro do compartimento. Portanto, era bastante... Íamos repetir o mesmo procedimento que tínhamos feito há pouco com a importação do modelo BIM. Vou então assim dar por terminado o webinar dedicado aos sistemas técnicos de iluminação para o REX. E pronto, no fundo, este webinar foi no seguimento do tal comunicado que a ADN fez muito recentemente, em que eu vou-te a mostrar, já agora, para como foi no início, em que se abordou, a ADN comunicou aos peritos que existia em determinados processos de certificação energética a ausência de verificação do requisito obrigatório de densidade de potência de iluminação, inexistência de cálculo luminotécnico efetuado por programa informático, ausência de funções de controlo e regulações de relação obrigatórias, incorreta consideração do valor de densidade de potência de iluminação e depois aplicação incorreta de perfis de funcionamento. Portanto, nós vimos tudo isto com programas com o CIPELUX REX, os primeiros 4 pontos e depois o último ponto com o CIPTERM. Pronto, resta-me agradecer a vossa presença e atenção. Muito obrigado desde já.